Pessoal, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula nossa. Nossa aula de hoje, nós vamos estar falando sobre aplicações das leis de Newton, tá bom? Primeiro ano, né? Vocês estão conseguindo visualizar minha tela direitinho, não estão? Eu tô. Então, o que acontece? No final da aula, eu estou gravando um vídeo aqui e eu vou estar disponibilizando para vocês que quiserem reassistir a aula ou para quem não assistiu a aula ainda assistir, coloca o link lá no YouTube e coloco o vídeo no YouTube e o link lá no Google Classroom, tá bom? Tá bom. Beleza, pessoal. Então é o seguinte, em aulas anteriores nós vimos uma introdução sobre as leis de Newton. As leis de Newton, elas descrevem sobre o movimento de corpos a partir de algo que nós chamamos de força. Força é um ente aplicado no sistema capaz de alterar o estado de repouso ou de movimento daquele corpo. Se nós aplicarmos no sistema uma força no qual a resultante não seja nula, nesse corpo vai produzir uma aceleração na mesma direção da força resultante. Na primeira lei de Newton fala o seguinte: se nós tivéssemos ausência de forças externas, ou a somatória das forças que atuam no corpo for nula, ele permanece no estado. E aí tem que fala assim: todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme. Movimento uniforme é porque o móvel desloca sempre com a mesma velocidade. Se ele desloca com a mesma velocidade, ele não tem aceleração. Então a força sobre ele é nula, a força resultante. Então todo o corpo vai estar em repouso, força resultante nula, ou de movimento uniforme com a mesma velosidade em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Ou seja, se a somatória da força resultante for zero, ele vai estar em equilíbrio estático, repouso, ou equilíbrio cinético, que ele vai estar movendo sempre com a mesma velocidade. Na segunda lei de Newton fala o seguinte, que a somatória daquelas forças, se ela resultante não for nula, vai produzir uma aceleração. Então, força é igual a massa vezes aceleração. A terceira lei de Newton é chamada lei da ação e reação, ou princípio da ação e reação, porque diz que se nós aplicarmos uma força sobre um objeto, aquele objeto também aplica uma força contrária sobre nós. É a partir dela que, por exemplo, nós vamos tirar uma força chamada de força normal sobre uma superfície de contato. Então hoje nós vamos falar de algumas aplicações das leis de Newton, nos quais nós vamos identificar as forças que podem estar atuando no sistema. Hoje, basicamente, nós não vamos resolver, por exemplo, aquele sistema de bloquinhos, um bloquinho puxando o outro, ou um bloquinho pendurado puxando o outro sobre uma superfície. Hoje ainda vai ser aplicações nas quais nós vamos identificar as forças especiais que existem nos sistemas. Dentre elas, uma é a força-peso. O que é a força-peso? A força-peso é uma força gravitacional. Todo objeto que está sobre a Terra exerce sobre eles uma aceleração gravitacional. Essa aceleração da força gravitacional, ela é sempre atrativa. Quando nós estudarmos, por exemplo, eletricidade, lá nós vamos ter força elétrica. Vai existir força de atração ou de repulsão. Como que lá no ímã, por exemplo, quando você coloca um ímã próximo do outro, eles podem se atrair ou podem se repelir. Isso acontece porque existe força magnética atrativa ou repulsiva. No caso, quando nós temos força gravitacional, somente ela será uma força atrativa. Certinho? E essa força atrativa gravitacional, que nós chamamos de força-peso, ou às vezes alguns autores chamam somente de peso. Se é força, é medida em Newton. Uma coisa que nós temos que ter aqui em mente é que peso é diferente de massa. Tá bom? Peso é força, medida em Newton. Massa é uma quantidade de matéria que ocupa lugar no espaço e é medido em quilograma. Então, quando nós vamos lá na farmácia pesar, nós estamos usando um conceito errado. Na verdade, nós aplicamos uma força gravitacional, que é a força peso, na superfície da balança, e aí ela tem uma força de reação,
que encontra a força oposta aplicada no sistema. Ele divide pelo valor da aceleração da gravidade local e dá para nós a massa. Então, quando nós vamos lá na farmácia, nós medimos a nossa massa, tá bom? Nós não pesamos. Para ser peso, eu deveria ter ali um dinamômetro, por exemplo, que vai medir a força em Newton e não o peso. Existem dinamômetros que é muito parecido, por exemplo, aquelas balanças de pesar peixe antigas que usavam, que é uma mola pendurada que registra a massa. Né? Então, alguns dinamômetros são feitos assim. Usa-se uma mola, no qual utiliza-se uma fórmula chamada da lei de Hooke, que eu vou estar falando para vocês daqui a pouquinho, que usa força elástica, que aí você consegue medir a massa do objeto que você coloca e como que eu falo para vocês, e calibra aquele instrumento para fazer medida de massa e não medida de peso, que seria em Newton, tá bom? Então, para nós medirmos peso, que é uma força, nós temos que medir em Newton. Então, se você tem um instrumento que mede em Newton, por exemplo, lá um torquímetro, ele mede o torque, que é newtons metro, por exemplo. E aí ele está medindo nessa unidade que usa Newton e distância em metros. Tá bom? Então, nós vamos estar diferenciando. Nós usamos a letra P maiúsculo para representar peso, é o produto de m vezes g, onde g é a aceleração da gravidade local. Cada planeta, cada astro tem sua aceleração da gravidade, que é calculado pela força gravitacional, tá bom? Força é igual a g, que é uma constante gravitacional, massa 1 vezes massa 2 dividido pela distância ao quadrado. E aí nós calculamos a força, que aí você vem e calcula o valor da aceleração da gravidade. Tá bom? Então, existem maneiras que nós podemos utilizar fórmulas e ter alguns dados e calcular a aceleração da gravidade local. Para a Terra, a aceleração da gravidade ela vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. Isso estando ao nível do mar, temperatura ambiente de 20 graus Celsius e pressão de 1 atmosfera, 1 atm. Tá bom? Então, se você está nessas condições, a aceleração da gravidade na Terra será de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Aqui no ensino médio, é muito comum em questões, por exemplo, de vestibular, de Enem, nós usarmos o G igual a 10 porque facilita as continhas que nós vamos estar fazendo, tá bom? Aqui tem dois exemplos na sequência que envolvem alguns desses conceitos que eu já falei para vocês. O exemplo número 1 fala o seguinte: em relação ao conceito de massa e peso, é muito comum nós confundirmos isso, porque que nós já temos do nosso senso comum falar que nós vamos pesar, que é um conceito errado. Então nós vamos medir a massa, tá bom? E aí ele fala assim: assinale a alternativa incorreta. Tem que prestar atenção nos exercícios, pessoal, que nem sempre eles pedem a alternativa correta. Aqui está pedindo a alternativa incorreta, a alternativa errada. Fala assim que o peso é calculado pela massa do corpo multiplicado pela aceleração da gravidade local. Tá certo. Aqui mesmo nós vimos, olha, peso é igual a m vezes g. Então esse item A está correto. O item B, peso e massa são grandezas físicas diferentes? Sim, são grandezas físicas diferentes. Peso é força, massa é matéria, tá bom? Aí tem, a letra C tá errado. Tá falando que o peso, a força peso é uma grandeza vetorial medida em newtons, a massa é uma grandeza medida em quilograma. Aqui é o seguinte, pessoal, por que nós não podemos falar que a força é peso, ela aponta para baixo? Bom, na verdade, se você for olhar algumas propriedades, o peso ele vai apontar para baixo mesmo. Mas só que tem uma coisinha que é o seguinte, mas para baixo nós precisamos observar o nosso referencial que nós vamos estar adotando, certinho? Por exemplo, deixa eu fazer aqui fazer aqui um desenho para mostrar para vocês. Aqui é o seguinte, olha. Já muitas pessoas erraram quando foram fazer desenho para representação de forças. Por exemplo, aqui, olha, eu vou fazer um círculo que vai representar para nós, por exemplo, um planeta, um círculo, que tem uma circunferência, tá bom?
Por exemplo, nós estando aqui na Terra, nós deveríamos desenhar o nosso corpo assim. Por exemplo, a força-peso, ela aponta em direção ao centro de massa. No caso aqui, ela aponta para baixo, tá beleza. Aí tá correto. Mas se eu estivesse, por exemplo, aqui do outro lado do planeta, a força-peso tem que apontar para o centro de gravidade. Então o que acontece? Na hora de desenhar o bonequinho, a minha referência ficaria assim, olha. Entendeu? Esse bonequinho não cai em relação a nós aqui. Então nós temos que analisar, por exemplo, que o peso aqui, ele vai ser desenhado, aqui no caso, não nosso referencial de baixo. Ele vai ser dado em direção ao centro de gravidade do objeto. Então nesse caso ele apontaria para cima em relação ao nosso referencial, nosso desenho. Se eu fosse desenhar aqui do lado, olha, eu também deveria desenhar os pés dele na terra. E ele aqui. Beleza? Então o peso, olha, apontaria para onde? Aqui, no caso desse desenho, para a nossa esquerda. Então por isso que lá no exercício, nós não poderíamos, por exemplo, desenhar o bonequinho aqui. Que isso aqui está errado, esse conceito nosso aqui, não podemos aplicar nessa situação. Então isso aqui, olha, está errado o desenho. Então nós temos que desenhar assim, olha. A pessoa em contato, onde a força-peso, ela é em direção ao centro de gravidade do objeto. Quando nós temos objetos esféricos, como por exemplo a Terra, ela tem um pouquinho de diferença, né? Ela tem algumas irregularidades, como no meu desenho aqui mesmo. Né? Então o que acontece? Ela é em direção ao centro de massa, que tende a ser no centro do objeto. Então por isso que nós não podemos afirmar que o peso aponta para baixo. Ele aponta para baixo se nós estivermos com o nosso referencial e estivermos do lado de cima da Terra, tá bom? Então tem que tomar cuidado com relação a isso. Aqui mesmo fala, olha, uma pessoa do outro lado do globo, o seu peso está apontado para cima. O problema nosso é só esse conceito que nós adotamos aqui de baixo e cima, tá bom? É só isso que nós temos que ter cuidado. Bom, esse outro exercício, eu coloquei ele aqui no Open Board para a gente resolver ele também. Tá bom? Tá bom. Esse exercício número 2 fala o seguinte. Na Lua, onde a gravidade vale 1,6 metros por segundo ao quadrado, o peso de uma pessoa é 80 newton. Então aqui nós temos o P, que é igual a 80 newton, e temos o valor de G da Lua, que é 1,6 metros por segundo ao quadrado. Bom, ele fala assim, a massa, aí ele fala assim, na Terra, onde a aceleração da gravidade vale 9,8, a massa dessa pessoa é em quilogramas, ele quer a massa. Se nós temos que P é igual a M vezes G, e eu quero encontrar a massa, o G que está multiplicando passa dividindo. Então, o peso dividido pela massa vai ser igual a G. Opa, pode ser assim, mas eu quero o contrário, né? Marquei errado aqui. Então, vai ser o peso dividido por G, vai ser igual a massa. Agora que tem um probleminha que às vezes nós poderíamos tentar errar o exercício, onde é o seguinte. A massa da pessoa não muda, porque a massa é quantidade de matéria que ocupa lugar no espaço. Se a massa da pessoa na Lua é 50 kg, lá vai continuar sendo 50. Se a massa da pessoa é 80, vai continuar sendo 80. Agora, o que muda é a força com que nós aplicamos na superfície. Então, por exemplo, quando você tem uma balança e vai fazer a análise aqui, a pessoa sobe aqui no platô aqui, o que acontece? Ela vai medir a força com que a pessoa aplica aqui, a força-peso. Em relação à força-peso, o ponteirinho vai e muda aqui para uma posição específica. E aí ele vem e mede a massa que está dando em quilograma. Se ele levar isso aqui lá para a Lua, a massa vai ser a mesma.
Uma vez que se você calibrar a balança para usar o G igual a 1,6, a massa tem que ser a mesma. Então, como a massa é a mesma, não muda, o valor da gravidade não pode influenciar na hora de calcular a massa. Pode ser que se eu calcular uma balança para usar aqui na Terra usando G igual a 9,8 e eu chegar lá na Lua e fazer a medida, vai dar um outro valor de massa. Aí eu tenho que chegar lá e regular a balança de novo usando o G local, para dar certo a medida de massa, tá bom? Senão fica errado. Então, nesse caso, se eu quero encontrar a massa, basta eu pegar o peso e dividir por G no local onde esteja. Se o peso da pessoa na Lua é 80, então para encontrar a massa, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o 80 e dividir pelo G da Lua, que é quanto? 1,6. E aí nós vamos encontrar o valor da massa, que é o mesmo valor para a Terra e para a Lua. Tá bom? Então, essa aqui é uma outra propriedade que nós temos, que a massa do objeto, ela não muda em qual astro você esteja, em qual planeta você esteja. O que muda é a força-peso que atua sobre o objeto, tá bom? Devido à aceleração da gravidade naquele local. Então, quando você pega 80 e divide por 1,6, vai ser igual a 50, certinho? Então, vai ser igual a 50 quilograma. Então, a resposta nossa aqui seria a letra B, como está indicado aqui no gabarito, letra B. Certo? Então, aqui, né, nós precisamos calcular a massa, e a massa não muda onde quer que você esteja. Então, se pergunta algum exercício, se a massa muda em relação à Terra ou à Lua, não. A massa em relação à Terra ou à Lua não muda. O que muda é que, se, por exemplo, se você calibrar a balança para usar aqui na Terra e levar ela para usar lá na Lua, vai ter a relação entre esses dois valores aqui, que vai mudar a força-peso, que vai ser proporcional. Aí, se você quiser descobrir quanto que muda, por exemplo, olha, faz uma regra de 3 simples. 1,6 está para 80 newton. Quando você usa 9,8, está para quantos newton? X. Certo? Então, é isso que vai mudar. E aí, você pode depois fazer essa relação. Bom, aqui você poderia também fazer o quê? Pegando os 50 e multiplicando pelo 9,8, que dá esse mesmo resultado que quando você faz aqui, olha. Se você pegar 50 vezes 9,8, dá 490. Então, se você levasse essa balança, né, aqui para a Lua, ela estaria medindo esse valor, que é a relação que você vai estar usando. Certinho? 80 vezes 9,8 dividido por 1,6 vai dar os 490, a mesma coisa. Então, o que muda é só a força-peso. Então, se você colocasse, por exemplo, um dinamômetro na Terra, esse peso da pessoa aqui, olha, seria 490 newton. Beleza? Então, esse seria o peso relacionado na Terra que você encontraria. Então, lembrando que peso é força, tá bom? E peso, força, tem que ser medido em newtons. Então, continuando. Aqui, olha, vai aparecer para nós uma outra força, que é chamada de força normal, porque é o seguinte: toda vez que nós colocamos um objeto sobre uma superfície, há o contato. Quando há o contato, vai existir uma força de reação na mesa sobre o objeto, chamado de força normal. O peso empurra esse objeto para baixo, na verdade ele empurra para o centro de gravidade, que no nosso caso aqui está para baixo. Em relação à reação pela terceira lei de Newton, vai ter uma força que a mesa empurra o objeto para cima. Como esse objeto ele não move e ele está totalmente em contato, por exemplo, não tem uma mola presa nele aqui, que está presa na superfície, que diminui essa força. Então, quando isso não acontece, a força-peso vai ser igual à força normal para o equilíbrio do sistema. Alguns autores representam a força normal pela letra Fn ou apenas pela letra N. Tá bom? Você só não pode confundir esse N aqui em relação a Newton. Senão você calcula, por exemplo, N igual a 50N. Mas como que um N é igual a 50N? Então, um N não é igual a 50N, porque o primeiro N seria a letra que representa a força normal. O segundo N seria a unidade de medida, que é Newton. Então, para evitar isso, eu vou estar colocando para vocês
sempre a letra Fn para representar força normal. Então, mas na hora que você for estudar, você vai ver que alguns autores, eles colocam apenas a letra N. Supondo tem a letra N para cima e a letra P para baixo. Tá bom? Então, só não confundindo o N de força normal e o N de Newton, tá bom? Geralmente, eles colocam o N de força normal em itálico. Coloca ele um pouquinho tortinho para diferenciar do outro Newton, tá bom? Bom, então olha o que acontece. Então nós temos essa força normal. Existe uma outra força quando nós colocamos um objeto em contato com a superfície. Vai existir uma força que é chamada força de atrito. A força de atrito, quando você olha microscopicamente, igual está aqui na figura, existe rugosidades que ela não é perfeitamente polida. Mesmo por mais lisa que pareça a superfície, quando você olha microscopicamente, vai existir imperfeições nela. E essas imperfeições que vai gerar para nós a força de atrito. E existe dois tipos de atrito. Existe o atrito estático e o atrito dinâmico. Ou alguns autores chamam de atrito cinético. Tá bom? Atrito cinético porque ele está movendo, está em cinese, está em movimento. Então, o atrito estático é quando o objeto está em repouso. Por exemplo, tem um objeto sobre uma superfície. Você coloca um tijolo em cima de uma mesa. Quando você aplica uma força da esquerda para a direita, como está aqui essa força F, e tenta empurrar o objeto, na hora que você começa a aplicar a força, vai surgir uma força chamada força de atrito. FAT, alguns autores chamam de FAT, tá bom? Força de atrito. Essa força de atrito vai impedir com que o objeto se mova. Vai impedir com que o objeto se mova até ele romper essa força F ser maior do que a força de atrito. Na hora que a força F é maior que a força de atrito, ele começa a mover. Na hora que ele começa a mover, o atrito diminui. Como aqui está representado, por exemplo, olha, nesse gráfico aqui da força de atrito. Nós temos a força de atrito cinético e a força de atrito estático. Aqui está representando, por exemplo, a força aplicada em relação à força de atrito. Essa força aplicada em relação à força de atrito ela é uma constante. Ela vai aumentando até ficar igual à força estática, de atrito estático, e a força aplicada no objeto. Por exemplo, a que você está tentando empurrar o bloquinho. Quando isso acontece, o que nós observamos? Que quando ele começa a entrar em movimento, diminui a dificuldade em empurrar o objeto. Então, o que acontece? A força de atrito, ela diminui e permanece constante. Então, ela tem um pico, diminui e volta a ser constante aqui no sistema. Então, nós falamos que a força de atrito estático, ela vai ser maior que a força de atrito cinético. Consequentemente, existe para nós aqui uma propriedade que é chamada coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito ele analisa a força aplicada em relação à força de atrito do sistema. Então, quando você pega o F e divide pelo FAT, você vai ter um número. Esse número é adimensional, não tem unidade de medida. E esse número é representado por essa letra micro, que representa coeficiente de atrito. Tá bom? Então, o coeficiente de atrito vai ser a força FAT em relação a uma força devido ao contato da superfície. Bom, isso que eu não falei ainda, como que é encontrado. O que vai acontecer? A força de atrito ela vai depender do tipo de material que estão em contato. Por exemplo, se você cola sobre uma mesa uma lixa. Quanto mais rugosa é a lixa, maior dificuldade para você mover, por exemplo, o tijolo. Vai ter um atrito que em muitos casos vai até desgastar o tijolo e às vezes vai ser difícil para ele mover. Outra coisa que acontece também, por exemplo, é que o atrito vai depender, por exemplo, do objeto que você está empurrando. Por exemplo, você tenta empurrar uma caixa de 10 quilos. Você aplica uma força pequena, você consegue empurrar ela. Você tenta empurrar depois uma caixa de 50 quilos. A dificuldade vai ser a mesma, ou a dificuldade vai ser maior quando você coloca, por exemplo, na mesma superfície. Pega uma caixa, coloca um objeto lá dentro, deu 10 quilos. Depois você coloca objetos lá dentro para dar 50 quilos e tenta empurrar. Depois você coloca para 100, para 200 e tenta empurrar. Quanto maior é a massa que você está colocando, maior vai ser a dificuldade de empurrar. Então, quanto maior a massa, como vai ser maior também essa força aqui que nós chamamos de força normal. Que ela é uma resposta, por exemplo, da força peso. Então,
Se não está movendo aqui no eixo Y, quanto maior é o peso, maior é a força normal. Tá bom? Então é isso que nós temos essa relação aqui também. Então a força de atrito vai ser uma relação do coeficiente vezes a força normal. Aqui, por exemplo, tem uma tabelinha que compara o coeficiente de atrito estático e o coeficiente de atrito dinâmico, ou chamado de cinético. Tá bom? Por exemplo, olha, para madeira sobre madeira, quando você tenta empurrar uma madeira sobre madeira, a força, o coeficiente de atrito vale 0,4. Quando ele está em repouso. Quando ele entra em movimento, ele diminui a metade, olha, para 0,2. Nem sempre vai diminuir a metade, vai ser proporcional de que o material é feito. Por exemplo, aqui, olha, quando nós temos o aço sobre aço, colocamos um aço em outro aço. Então, quando nós colocamos um aço no outro aço, o que acontece? Nós vamos observar aqui que o coeficiente muda de 0,8 para 0,6. Então, não diminuiu para metade sempre. Por exemplo, olha, madeira sobre neve é 0,2 diminui, ou 0,5 diminui para 0,2. Então, diminui mais que a metade nesse caso. Aqui também esse outro, olha, foi a mesma coisa. Diminuiu mais que a metade também do gelo sobre gelo. Certo? Então, o coeficiente de atrito estático ele diminui em relação ao movimento que vai se tornar coeficiente de atrito dinâmico. Beleza. Tem um exercíciozinho para nós fazermos o cálculo aqui. Qual o módulo da força F em newtons? Bom, ele fala assim, um bloco da figura tem massa de 7 ou de 5 kg, move-se com velocidade constante de 10 metros por segundo num plano horizontal sob a ação de uma força F constante e também horizontal. Se a força fosse inclinada, nós deveríamos decompor essa força aqui no eixo X e eixo Y, tá bom? Fala-se o seguinte, o coeficiente de atrito entre o bloco e o plano vale 0,2 ou 0,2 ou 0,20 e a aceleração da gravidade local vale 10 metros por segundo ao quadrado, ou então o módulo da força F em Newton vale. Ele quer saber quanto que vale esse F. Deixa eu ver aqui, o pessoal tá mandando mensagem. Acho que... é só conversa à toa mesmo, tá bom? Não tem ninguém perguntando nada sobre a disciplina, não. Se vocês quiserem perguntar, pessoal, é melhor perguntar. Habilita o microfone, tá bom? E aí pergunta depois, tá bom? Porque aí fica mais fácil de eu ver, porque se as mensagens vão chegando, vocês vão estar conversando. Às vezes não tem nada a ver, por exemplo, com o que eu estou explicando, tá bom? Mas tudo bem. Então, na hora de fazer pergunta, habilita o microfone, faz a pergunta. Pode parar a qualquer momento a aula, tá bom, pessoal? Se tiver dúvida, não tem problema para fazer a pergunta. Joel, Oi. eu removi o indivíduo que estava fazendo algumas brincadeirinhas pelo chat e eu vou remover qualquer aluno que fazer qualquer brincadeira pelo chat. Esse aluno que fizer qualquer brincadeira pelo chat ou por aqui, além dele ficar sem assistir a aula, ele vai ficar sem a nota, vai perder ponto e ainda nós vamos ligar para os pais, tá ok? Só estou dando um aviso para ficarem bem cientes, tá? Porque temos como saber quem que é, tá bom? Tá bom. Bom, pessoal, então vamos continuar, olha. Aqui nesse exercício, né, ele tem... vou desenhar aqui o bloquinho. Uma superfície. Foi colocado um bloco. E esse bloco vai ser puxado por uma força F. Aqui ela é paralela à superfície. Nesse caso, ele está perguntando quanto que vale essa força F. Para calcular ela, o que acontece? Nós vamos desenhar aqui o diagrama de corpo isolado. Nós pegamos aqui no centro do objeto e desenhamos as forças que está aplicada no sistema. Nós temos aqui uma força peso. Em relação a ela, uma força normal.
Eu coloco a setinha em cima porque está representado aqui, que são vetores. Então essa força F, ela está aqui, e entrar em contato com a superfície, com o solo, tem a força de atrito, que como nós estamos fazendo o diagrama de corpo isolado, nós podemos desenhar ela aqui no meio do objeto, FAT, que quando você vai desenhar só o FAT, é como, por exemplo, que eu coloquei lá aqui, olha, essa força, ela é desenhada aqui, embaixo, tá bom? Geralmente desenha ela aqui no objeto para frente aqui. Então o que acontece? Nós temos essas forças. Esse objeto está movendo. Esse objeto movendo, ele vai produzir aqui uma aceleração no sistema. Bom, ele está falando que ele está movendo com velocidade constante. Se ele move com velocidade constante, essa aceleração não vai existir, ela vai ser nula. O A vai ser igual a zero. Por quê? Se a velocidade é constante, lembra da fórmula da aceleração? A aceleração é ΔV dividido por ΔT. A definição de aceleração. Se não muda a velocidade, é porque a aceleração é nula. Então, na hora de aplicar aqui a segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração, essa força resultante aqui vai ser igual a zero. Tá bom? Então nós vamos usar que a força resultante é igual a zero. Quem é a força resultante? É como que nós fizemos lá em vetores, é a somatória das forças, no caso aqui, como não move, é igual a zero. O que nós temos que analisar? Nós temos que analisar o seguinte: se ele não está movendo, é que a força, ele está movendo para a direita, então ele está movendo com a velocidade constante. É como se ele tivesse tido um impulso e continua com a mesma força, vai estar movendo sempre com a mesma velocidade. Porque o atrito, ele tira a energia do sistema, mas a força mantém constante a velocidade do sistema. Agora, como se você estivesse puxando, olha, sempre com a mesma força, vai ter sempre a mesma velocidade, tá bom? Então, o que acontece? Para calcular isso aqui, nós temos que fazer o seguinte: aplicando aqui, nós vamos ter, para a direita, nós temos a força F. Para a esquerda, que ela é negativa, nós temos a força de atrito. É igual a zero. Então eu vou aplicar isso. Nesse caso, a força F vai ser igual à força de atrito. Está negativo, passa positivo. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos agora fazer o cálculo da força de atrito para comparar os dois valores. E quanto que vale a força de atrito? Força de atrito, nós vamos calcular ela aqui, ó. É o coeficiente de atrito μ vezes a força normal. E a força normal vai ser igual a quem? Como ele não move no eixo Y, a força normal é igual a força peso, que vai ser igual a quanto? M vezes G. Então a força normal é igual a força peso, vai valer quanto? O M, que é a massa. Ele diz que a massa vale quanto? 5 kg. Então vai ser 5 vezes o G, que vale quanto? Ele pediu para usar o G igual a 10, então vamos usar G igual a 10. Então, força normal vai ser igual a quanto? 5 vezes 10, 50. Então, a força normal é 50 newton. E quanto que vale a força de atrito? Então, o FAT, ele vale quanto? Ele vale o coeficiente, que é 0,20 ou 0,2. Vou colocar 0,2 vezes 50. A força de atrito vale quanto? 0,2 vezes 50. Basta multiplicar os dois valores. Multiplicando os dois valores, você multiplica normal. 50 vezes 0,2. Multiplica normal os números. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. Tem um número depois da vírgula, você vem e coloca uma vírgula. Então, deu quanto? Deu 10. Então, a força de atrito vale 10 newton. Se a força de atrito vale 10 newton e ela é igual à força, FAT, então essa força também vale 10 newton. A resposta é a letra D. Aqui, ó. A força em newtons, tá vendo? Então ele colocou aqui em newtons, então não precisa colocar o N aqui na frente. Então ela vale quanto? 10 newton, que é a resposta letra D. Entenderam? Então, olha, o que eu precisei de fazer? Na hora de calcular sobre o sistema força,
eu preciso aplicar a segunda lei de Newton. Então, a segunda lei de Newton é a base que nós usamos para resolver os exercícios, tá bom? Não importa se você tem um bloco, tem 2 blocos, 3 blocos, ou se você tem um bloco e um outro pendurado, por exemplo, assim, olha, tem uma parede, aqui eu coloco uma carretilha, e aqui na carretilha eu coloco um bloco, e aqui pendurado eu coloco um outro bloco. E aí ele quer saber, por exemplo, qual é a aceleração desse sistema aqui. Ah, vamos procurar sem ser vetor, o módulo, então tira a setinha em cima. Tá bom? Então toda vez que ele fala em módulo, ou intensidade, magnitude, é o valor sem a setinha em cima, tá bom? Então, olha, nesse exercício nós calculamos, né, através, o peso vai ser igual ao normal, a não ser que você tenha, por exemplo, uma pessoa aqui, puxando com uma força para cima, você dá um valor para ela, tipo de 5 newton, tá bom? Se essa força fosse 5 newton, a força normal sua teria que subtrair esse valor aqui de 5 newton, certinho? Seria 50 menos 5, que daria 45 newton, seria essa força normal, que é a força que vai estar observando. Beleza? Então vamos continuar aqui nos nossos exercícios. Tá aqui então, né, o exercício resolvido, tá bom? Esse slide eu já postei para vocês lá no nosso Google Classroom, tá bom? No Google Sala de Aula. E também eu já postei a atividade avaliativa lá para vocês, tá bom? A atividade avaliativa é um questionário que eu coloquei para vocês de 5 questões, que envolve questões relacionadas com o que nós estamos estudando aqui, tá bom? Então já está disponível para vocês, o questionário também avaliativo, e eu vou estar disponibilizando depois o vídeo dessa aula para quem não assistiu, ou para quem quiser assistir novamente, tirar alguma dúvida, se ficou alguma dúvida, se na explicação der para tirar a dúvida, tá bom? Então, é isso. Aqui eu vou falar ainda mais 2 tipos de força que tem no sistema, que uma é a força elástica, dada pela lei de Hooke, e a outra seria uma força centrípeta, tá bom? Falar sobre essa força centrípeta para vocês, e falar para vocês também uma coisa que é muito comum no nosso dia a dia, nós falarmos em força centrífuga, tá bom? E essa força centrífuga, na verdade, ela é uma força que não existe, na verdade, nós falamos que ela existe porque um objeto, por inércia, ele tende a permanecer no movimento que ele está, tá bom? Então, falta falar sobre esses 2 tipos de força ainda, e fazer mais 2 exemplos aqui para encerrar a nossa aula, já está quase na hora de encerrar, tá bom? A força elástica, ela existe nos materiais que podem sofrer compressões ou rarefações. Eles podem comprimir ou podem esticar. Quando nós fazemos isso por ação de uma força externa, vai existir sobre o objeto uma força chamada de força restauradora. Essa força restauradora é chamada de FEL, ou então FEL, né, alguns autores chamam, mas é força elástica. Essa força elástica é dada por menos K vezes X. Por que menos K vezes X? Porque quando você puxa um objeto por uma força F, vai existir uma força contrária em relação a ela, que vai ser restauradora. Ela tende a restaurar o sistema. Se você quiser, olha, aqui tem, por exemplo, esse sinal diz respeito ao sentido da força elástica, que sempre é oposto à variação do comprimento sofrido pela bola. Se essa variação é positiva, a força é negativa. Ou seja, se por exemplo você puxa o objeto esticando ele, essa força vai ser negativa. Se você comprime ela, ela tem sentido oposto. Então, essa força elástica ela vai ser sempre contrária à força externa aplicada no sistema. E os objetos podem sofrer compressões ou rarefações, ele vai se comprimir ou vai alongar, no sentido de que você não pode estragar, por exemplo, a quantidade de newtons metro que o material suporta. Quando você rompe a propriedade elástica do material, ele não volta para o seu tamanho original de novo, certinho? Aqui, olha, nós temos um gráfico que é dado pela lei de Hooke, que mostra a força aplicada em relação ao alongamento do sistema. Por exemplo, quando aqui está em x1, aplica uma força F1. Quando você estica, muda para x2, uma distância maior, aplica-se uma força F2 no sistema também maior, proporcionalmente.
Tá bom? Se você quiser matematicamente encontrar a fórmula, nós poderíamos usar a equação afim, que é a equação de uma reta, y é igual a x mais b, onde o a é a constante elástica da mola, o x, no caso nosso, é aqui a deformação ou alongamento da mola, certinho? E o F seria a força elástica encontrada no sistema. Eu vou continuar explicando aqui ainda para a gente terminar toda a explicação antes de resolver mais algum exercício. Uma outra coisa que nós temos no sistema é chamado de deformação da mola ou elongação, ou você aumenta ela. Isso, pessoal, é calculado pela diferença entre o comprimento final e o comprimento inicial, certinho? Então, esse valor, às vezes, alguns exercícios, eles pedem para você calcular essa deformação sofrida pela mola, certinho? Por exemplo, a mola tinha tamanho de 5 metros e ela aumentou para 6 metros. Então, a deformação sofrida pela mola seria 6 menos 5, que daria 1 metro. Então, o x, presta atenção, o x que você vai usar na fórmula não é o tamanho da mola. Na verdade, é o tamanho que esticou ou comprimiu, certinho? Então, é o tamanho que aumenta ou diminui, é o x. Se a mola tem 5 metros e ela aumenta 1 metro, na verdade, o seu x é quanto? Apenas, ou se ela aumenta de 5 para 6, ela aumentou 1 metro. Se ela aumentou de 5 para 7, ela aumentou 2 metros. Então, o x que você usa na fórmula seria o 2, que é a diferença do 7 menos 5, tá bom? Então, beleza. Então, aí encerra essa parte. E a outra força que eu queria falar para vocês seria a força centrípeta. A força centrípeta, ela atua nos objetos que têm trajetórias circulares, por exemplo, movimento circular. Então, um objeto que tem movimento circular, vai existir uma velocidade chamada vetorial, que tem uma componente no eixo x e uma componente no eixo y. E essa velocidade vetorial, ela muda constantemente a sua posição. Por exemplo, nós poderíamos ter nesse ponto aqui uma velocidade como no sentido aqui dessa setinha que eu estou apontando. Nesse outro, uma velocidade aqui. Essa velocidade, ela é sempre tangente à linha que passa pela circunferência, aqui no círculo. E para compensar essa mudança da velocidade, tem que ter uma outra propriedade mudando. Por exemplo, se está em movimento circular uniforme, está girando com a mesma velocidade, o sistema, ele vai ter aqui para nós, por exemplo, uma força que está atuando no sistema, que está tendendo a puxar o objeto em direção ao centro. Ele só não cai para o centro porque o vetor velocidade, ele atua novamente. E aí ele muda a posição. Então essa força, ela é chamada de força centrípeta, tá bom? Então essa força centrípeta, quando nós fazemos o cálculo lá na fórmula da lei de Newton, e encontramos essa fórmula aqui, nós vamos encontrar que a força encontrada vai ser a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por R. Tá bom? É porque nós mudamos o sistema, ao invés de ser retilíneo, esse sistema vai mover em movimento circular uniforme. Tá bom? Então tem uma fórmula que encontra esse valor que dá aceleração centrípeta, que é velocidade ao quadrado dividido pelo raio, onde o raio é o raio do círculo aqui da circunferência, tá bom? Aqui da volta. Então a força centrípeta, como que nós calculamos ela? Nós calculamos ela assim, ó. Força centrípeta, alguns autores colocam só FC ou FCP, tá bom? É a massa vezes a aceleração, que é velocidade ao quadrado dividido pelo raio, tá bom? Então, para falar sobre a força centrífuga, o que nós vamos estar observando? Aqui está explicando aqui para nós o seguinte, o que muitos chamam de força, na verdade, centrífuga, na verdade, é a inércia atuando no sistema. Por que a inércia atuando no sistema? Porque se eu cortasse, por exemplo, aqui, se fosse, por exemplo, uma pedra girando com velocidade, fizesse uma marimba e colocasse ela, eu tentasse girar ela aqui, o que acontece? Se eu cortasse esse cordão, esse objeto iria sair aqui para fora. Se eu cortasse nesse outro ponto a velocidade, ele ia tender a descer aqui para baixo. Se eu cortasse nesse ponto aqui embaixo, ele iria deslocar para a esquerda, como aqui em cima desloca para a direita. Então nós achamos que na verdade tem uma força que puxa o objeto para fora, mas não puxa. Na verdade existe aqui que atua sobre ele a velocidade, e quando eu tiro a força centrífuga, esse objeto vai ser lançado aqui para fora com a velocidade constante. Então por que não tem, por exemplo, força aqui no sistema? Porque ele não tem aceleração.
Então, nesse caso, como ele não tem aceleração jogando ele para fora, como diz, né, fala, ele sai pela tangente, né, então ele sai na direção aqui do vetor velocidade. Certinho? Então, por isso que na verdade não existe essa força que nós chamamos de força centrífuga, tá bom? Que pela ação da primeira lei de Newton, esse objeto ele tende a deslocar na mesma direção que ele estava indo anteriormente, tá bom? E aqui nós temos, por exemplo, uma aplicação de força centrípeta num sistema. Não sei se alguém aqui já foi num circo e viu, por exemplo, o Globo da Morte. No Globo da Morte, o que é o Globo da Morte? Ele é uma esfera metálica usada em círculos onde um motociclista entra, ou então 2, 3, 4, 5, não importa, certinho? O que acontece é o seguinte, que quando essa pessoa entra em movimento e ela aplica uma velocidade mínima, ele não cai mais. Então, se ele mantém sempre a mesma velocidade, ele já sabe, por experiência própria que ele já fez, a partir que ele atinge, por exemplo, já viu que ele começa a girar aqui embaixo e ele só sobe na hora que ele está com a velocidade aqui e mantém essa velocidade mínima constante. Ele pode andar mais rápido? Pode, não tem problema. Mas desde que ele tenha a velocidade mínima, ele não vai cair mais. Então ele pode andar a 20 km por hora, se é a velocidade mínima, beleza. Se é 50, 100, 80 e ele aumentar a velocidade, não importa. Mas desde que ele esteja acima da velocidade mínima, ele não cai. Tá bom? Então o que acontece? A força-peso ela aponta para baixo no sentido desse referencial aqui para nós em relação ao globo da morte, tá bom? Então, enquanto a força normal ela aponta para o centro da esfera, porque ela é uma força de contato da superfície. Então ela sempre vai estar apontando, tá bom? Então no movimento circular, a velocidade constante, mas a direção e o sentido do vetor variam. Então há a compensação nessa mudança em relação à aceleração centrípeta. Uma vez que essa força centrípeta aqui, olha, ela é a soma de todas as forças que atuam no sistema. Ela é a soma da força peso e da força normal. Então, para ter uma força com que vai prender esse objeto aqui, certinho, essa força aqui, essa é a relação entre as duas. Beleza? Então, isso aqui é uma aplicação da força centrípeta sobre um sistema. Aqui tem uma lista de exercícios para vocês estudarem, tá bom? De aprendizado. Qualquer dúvida na hora de resolução da lista de exercício, mande uma mensagem que eu respondo para vocês ou por texto ou faço um vídeo explicativo sobre o exercício e posto para vocês, tá bom? Então, na dúvida, na hora de resolver esses exercícios, mande uma mensagem para mim que eu ajudo vocês na resolução desses exercícios aqui, tá bom? Aqui nós temos um outro exemplo, esse aqui dá para fazer ele direto, nem precisa te resolver lá pela plataforma lá que eu estou usando, que é o Open Board, tá bom? Ele fala assim, um carro percorre uma curva de raio 100 metros com velocidade constante de 20 metros por segundo. Em muitos exercícios, eles colocam essa velocidade aqui, olha, por exemplo, em quilômetros por hora. Se for dada em quilômetros por hora, você tem que dividir por 3,6, que 1 quilômetro tem 1000 metros, uma hora tem 3.600 segundos, que é 60 vezes 60. Então, 3.600 dividido por 1000 dá 3,6. Então, daí de nós usarmos esse número 3,6 para fazer a conversão. Ao mesmo tempo, simultânea de quilômetros para metros e horas para segundos. Então, por isso que nós usamos o fator 3,6. Então, se esse exercício der para você aqui, a dificuldade desse exercício seria se ele desse, por exemplo, em quilômetros por hora, quando ele pede para calcular a força. Aí ele fala que esse carro tem massa de 800 kg, qual a intensidade da força centrípeta? A intensidade da força centrípeta é o produto da massa pela velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então, se ele tivesse dado aqui para nós, por exemplo, a velocidade aqui, por exemplo, 20 vezes 3,6, por exemplo, ele colocaria que a velocidade fosse 72. Se tivesse colocado 72, tem que pegar os 72 km por hora, dividir por 3,6 vai dar 20, aí você coloca aqui. O raio é embaixo. Lembrando que o raio, pessoal, tem que estar em metros. Todos os dados têm que estar no sistema internacional. Massa em quilogramas, distância em metros, velocidade em metros por segundos. E aí você encontra a força em Newton, tá bom? Então fica 800 vezes 20 ao quadrado dá 400. 400 dividido por 100 dá 4. 4 vezes 800, 3.200. Ou seja, então a força aqui seria de 3.200 newton. Tá bom? Esse outro exercício aqui que falta resolver, nós vamos resolver ele aqui para encerrar a nossa aula no Open Board aqui.
como esse exemplo número 4, tá bom? Então, rapidão aqui pra gente resolver, pessoal, para encerrar e achar isso aqui 80 newtons. Na hora de resolver, você tem que observar que é o seguinte: os dados têm que estar no sistema internacional. Força medida em newton, distância em metros. A constante, aqui ó, força medida em newtons, a distância em metros, nós vamos encontrar a constante em newtons metros. Se aqui fosse medida em centímetros, nós iríamos encontrar newtons centímetros. Está dizendo para nós que quando nós puxamos a mola meio metro, a força é de 40 newton. Quando nós puxamos 1 metro, a força é de 80 newton. Então, olha, quando x é igual a 0,5 metros, a força vai ser de quanto? Vai ser de 40 newton. Eu poderia usar esses dados para encontrar a constante elástica, eu poderia encontrar os posteriores também. Para encontrar a constante elástica, eu vou pegar aqui a força elástica é igual a quanto? K vezes X. Se eu quero encontrar o módulo, ou a constante elástica aqui é um valor número, ela não é negativa nem positiva, então eu tenho que encontrar aqui, usar, por exemplo, a fórmula sem o menos. Se a força elástica é a força aqui do sistema, que vale 40 newton, eu quero encontrar o K, basta multiplicar pelo X, que é 0,5. Se está multiplicando, ele passa dividindo. Estão entendendo? Então vai ficar o 40 dividido por 0,5 vai ser igual ao K. K é a constante elástica, então o K vai ser igual a quanto? 40 dividido por 0,5 dá 80. Se força em newton, então fica 80 newtons dividido por metros. E aí eu encontro a outra fórmula. Beleza? Então aqui, por exemplo, nós resolvemos e encontramos esse exercício. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida que gostaria de estar falando sobre a nossa aula? Eu não, professor, tá de boa. Tá de boa? Todos entenderam, pessoal? Tem que tirar foto de enviar. Oi? Aquele questionário que o senhor passou pra gente responder, tem que tirar foto de enviar? Não, aquele questionário aqui do final não precisa. Deixa eu voltar lá. Ah, tá. Esse questionário não precisa me enviar ele. É só para estudo. Então, na dúvida, se você tiver dúvida na hora de resolver o exercício, manda uma mensagem que eu ajudo vocês a resolver o questionário, tá bom? O questionário tem um gabarito aqui. O que vocês vão ter que fazer é a atividade avaliativa 3.3, da aula 3.3, que seria a nossa terceira aula, né, do nosso terceiro bimestre, que está disponível para vocês no Google Classroom. Esse questionário que vocês têm que responder aqui é avaliativo, tá bom? Esse aqui vocês vão apenas estar estudando. Esse questionário, esse slide eu postei para vocês aqui no Google Classroom de vocês, tá bom? Mostrar aqui para vocês onde que tá, olha. Só para encerrar já a nossa aula, viu, Zilma? Já está encerrando. Eu vou entrar no Classroom. Por exemplo, as minhas turmas aqui começam do segundo C. Primeiro C, primeiro D. Do primeiro A e primeiro B, eu não sou professor, mas o que que acontece? Eu vou estar mandando o material para a Zilma. A Zilma vai estar enviando para vocês, que vai valer como as atividades do Jales também, que vai ser atividade avaliativa. Se ele quiser o questionário, eu vou até conversar com ele, que eu postei lá, para ser uma atividade avaliativa, eu passo para ele e ele posta o questionário lá para vocês também, tá bom? Do primeiro A e do primeiro B. Eu posso estar enviando para ele e disponibiliza para vocês responder o questionário também. São 5 questões que eu coloquei lá. Então, por exemplo, quando eu entro aqui, olha, você pode consultar. Aqui está o slide que eu postei para vocês, certinho? Aqui está o slide. Aqui ficam os vídeos das aulas que eu vou postar depois, que seria o próximo ainda hoje, eu vou postar. E nas atividades, aqui por exemplo, do terceiro bimestre, na aula, atividade avaliativa 3.3. 5 alunos já responderam. Então, olha, eu venho aqui e abro o questionário. Quando eu abro o questionário, vai aparecer para vocês colocar o e-mail de vocês, tá bom? E acrescentar o nome e a turma de vocês. E responder o questionário. Responde o questionário, cada pergunta vale 20 pontos, tá bom? Se marcou correto, ganhou 20 pontos. Se não, perdeu os 20 pontos das questões, que vale o total de 100 pontos,
que é a nota 10 da atividade. Quando você terminar, você envia, tá bom? Você envia para correção, que aí automaticamente já vai ser corrigido e depois é só eu lançar a sua nota lá no Classroom para vocês, tá bom? Pessoal, então o que eu tinha que falar para vocês é isso, tá bom? Bons estudos para vocês. Qualquer dúvida vocês me procurem, que eu estou ajudando vocês também, tá bom? Tá bom. Obrigado, Joel. Obrigado, Obrigada Zilma. pela aula, foi muito boa, tá? Meninos,